Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 4 minutos e a partir de agora, então, nós vamos iniciar o nosso debate. E é evidente que no nosso debate nós vamos estar aqui falando sobre a lei que proíbe a guarda compartilhada em caso de violência doméstica, pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio, como também nós vamos procurar entender um pouco mais sobre o nosso sistema de justiça. Afinal, o princípio da eficiência do nosso sistema de justiça já foi alcançado ou está ainda na condição de desafio para atingir esse objetivo? Então é nesse sentido que a partir de agora nós vamos estar conversando, entrevistando, debatendo com as nossas convidadas já aqui presentes no nosso estúdio. Então, a partir de agora, vamos cumprimentá-las. Eu já começo com a doutora Cristina Alves Tubino, ela que é advogada criminalista, especializada no direito, ou seja, em violência doméstica e familiar, e preside a Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB, a seccional aqui da nossa capital federal. Doutora Cristina, é sempre um prazer, um privilégio também recebê-la sempre aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde às minhas colegas aqui de bancada hoje. Agradecer mais uma vez o convite aqui da Rádio Justiça para falar desse assunto que a gente está sempre aqui, sempre atual, né? Mas com algumas alterações muito importantes aí, legislativas, e algumas que já muita gente requer, né? Como essa questão e essa alteração aí do Código Civil e do Código de Processo Civil para analisar a guarda compartilhada, a possibilidade ou não, no caso de risco de violência doméstica, que também é uma outra questão que a gente vai discutir hoje aqui. Tá certo. Deixa eu cumprimentar também a doutora Jéssica Orasco Taveira, ela que também é advogada especializada, enfim, no direito criminal e também especialista em tribunal do júri, né, doutora Jéssica? Também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. É sempre um prazer também recebê-la aqui nos estúdios. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos, né, que estão assistindo a gente, as colegas aqui de mesa. É um prazer estar aqui hoje. Eu sempre sou muito grata, né, pelos convites, então é a segunda vez. E é muito bacana, e a gente trouxe um tema vocês trouxeram para nós, propuseram um tema muito importante, né? Que está cada vez mais em alta, seja pela mudança da legislação, pelo que a gente tem vivido ultimamente, pandemia, os anos de pandemia para cá. Então, a gente tem muito assunto para discutir, muita coisa para colocar em pauta, coisas a refletir para a gente sair daqui pensando em mudanças também. Então, eu sou muito grata pelo convite e poder compartilhar a mesa com colegas tão competentes para a gente poder discutir um tema tão delicado. Seja muito bem-vinda. Doutora Maíra, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde. Doutora Maíra Carolina dos Santos Souza, também advogada especializada também no direito criminal. Também seja muito bem-vinda, muito boa tarde para a senhora, também um prazer recebê-la aqui nos estúdios. Boa tarde, Walter, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto feliz e honrada em estar aqui nesse time de mulheres fortes que tem, com certeza, algo a acrescentar, a agregar, falar sobre um tema que, além de atual, é importante, é delicado, em alguns momentos é inclusive sofrido, né, tanto para quem legisla, quanto para quem aplica no dia a dia. Demanda muita atenção, muito cuidado, requer uma reflexão muito maior, né, quando se diz sobre a mulher e os lugares que a mulher está e em que ela alcança, enfim. Mas estou feliz por estar aqui. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Doutora Priscila Carvalho Souza. Doutora Priscila é servidora pública do Distrito Federal, mas está nos deixando, né, doutora Priscila? Ela em breve. Ela passou no concurso e vai assumir, portanto, a função de delegada de polícia no estado de São Paulo. Quem mandou, doutora Priscila? Seja muito bem-vinda, boa tarde para a senhora. Muito obrigado também por estar conosco aqui nos estúdios. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todas as colegas. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu estou numa entrevista desse nível e com pessoas competentes. E para mim é muito importante estar aqui porque sou concurseira há muitos anos e hoje eu trabalho com um grupo de mulheres. E nós temos muitos relatos de
de problemas vivenciados no âmbito de violência doméstica ou de outros abusos relacionados à mulher. E nós justamente lutamos para alcançar aí uma ascensão no que tange a responsabilização social e conscientização das pessoas quanto à necessidade de respeitar os direitos das mulheres e também de que a mulher ocupe cada vez mais os espaços. Então, é muito importante e relevante para mim estar aqui nessa tarde com vocês. Obrigada. Vamos então ao nosso debate. Deixa eu já começar aqui, doutora Cristina. Quer dizer, muito se fala que hoje este aumento expressivo da violência praticada contra a mulher, a violência doméstica, quer dizer, hoje se diz que hoje o número cresceu porque hoje as mulheres denunciam mais. Eu fico aqui imaginando, mas será que no passado, será que escondiam muito bem aí essa violência? Ninguém abria a boca, ninguém comunicava, a pessoa sofria calada, os parentes eram coniventes também com o silêncio desta vítima, quer dizer, conivente no sentido de respeitar a vontade dela e não extrapolar, portanto, o crescimento de pessoas que tomam conhecimento, portanto, dessa violência. Aí fica aquela pergunta, o que está acontecendo hoje aqui no nosso país? Quer dizer, não é exclusividade também do nosso país, o mundo todo vem enfrentando aí essa situação em que a mulher sempre está ali no foco e sempre sendo, portanto, a vítima de um feminicídio, a vítima de uma agressão violenta, a vítima de grandes maldades. Afinal, o que está acontecendo e o que pode ser feito para que possamos, de alguma maneira, reverter essa situação? Walter, eu acho que, assim, nós já até conversamos outras vezes sobre o tema da violência doméstica. Vamos conversar sempre, né? Eu acho que é tudo isso e mais algumas coisas. São mais outras coisas também. A gente sempre tem falado que a violência contra a mulher ela é multifacetada, né? Então, a gente não tem nenhuma resposta fácil para quando a gente fala da violência contra a mulher. Ela sempre existiu. Ela está relacionada com a ideia, estou dando a resposta rápida, né? Resumida. Ela sempre existiu, ela está relacionada com os papéis de gênero e com a violência de gênero, né? E com os papéis que são impostos socialmente ao longo do tempo. E tudo isso que você falou são fatores que realmente têm um reflexo. Sim, já houve momentos em que a violência existiu e as mulheres, porque não tinham um protagonismo que a gente luta tanto hoje, mas tinham menos voz do que tem hoje, elas eram caladas, não é isso? Dentro desse papel social que lhe era imposto, de serem mulheres e serem as pessoas responsáveis pela harmonia domiciliar, não é isso? Por manter os maridos felizes, pelos seus papéis em casa. E aí aqui um parêntese, louvando aí o tema do Enem, né? Que foi falar da invisibilidade do trabalho da mulher, que eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso. Mas a mulher já teve muito esse papel, primeiro, de estar em casa, de cuidar da família, e aí ela vem e sai de casa, começa a ocupar espaços de poder, começa a se mostrar como uma igual, né? Então, tudo isso também traz repercussões. Então, eu acho que tudo isso que você falou acontece. Mas o que a gente tem visto, e até o anuário de violência que a gente teve divulgado em 2023, com os dados de 2022, trouxeram números que mostraram que a violência contra a mulher como um todo aumentou. Não é só o feminicídio, que é um problema de fato que nós temos aqui no DF, mas também em todo o Brasil. Se nós começarmos a olhar os noticiários, a doutora que vai para São Paulo também está discutindo muito essa questão de feminicídios consumados e tentados contra a mulher. E não é só esse crime. Todos os tipos de violência aumentaram. Tem um capítulo no anuário, se os nossos ouvintes forem se atentar a isso e forem ler, porque isso está disponível na internet, tem um capítulo que fala do crescimento dos crimes sexuais contra a mulher. E isso é muito complexo, porque os crimes contra a mulher, não só de violência doméstica, são crimes de poder, né, de imposição do poder dos homens, na grandíssima maioria das vezes, contra as mulheres. Então, a gente tem vários aspectos que trazem uma explicação
para esse aumento da violência, né? Nós tivemos a pandemia que afastou a mulher dos seus grupos de proteção, das suas famílias e também dos órgãos de atendimento que prestavam um auxílio, até mesmo da delegacia, dos grupos de apoio e de suporte. Nós tivemos a falta de investimento de verbas públicas por uma questão de políticas públicas e de gestão do governo passado. Então, nós tivemos, por exemplo, em 2022, a menor quantidade de valor de investimento em políticas públicas de proteção de mulheres e de campanhas para estimular e para mostrar essa igualdade de gênero, né? E dentro dessa perspectiva de mulheres ocupando o seu espaço, buscando espaços de poder, a gente tem um fenômeno que é chamado backlash, né? Que é um fenômeno que é conhecido, em que há uma reação contra essas mulheres que buscam sair do anonimato, da escuridão, né? Então, isso está muito relacionado, às vezes, com grupos extremistas que têm como uma política lutar contra a igualdade das mulheres. Então, isso tudo se reflete na violência contra elas, não apenas na violência doméstica, mas na violência como um todo, né? Porque a gente fala muito da violência doméstica, que cresce e que é grande, né? Mas as mulheres vêm denunciando mais, também existe esse aspecto. Os números, eles não devem ser analisados de uma forma muito, muito simplória, né? Com certeza minhas colegas vão falar isso aqui hoje. A gente tem que ver isso de uma forma complexa, né? Então, são várias questões e vários aspectos que fazem com que tenha havido esse aumento. Não apenas o aumento da violência, mas o aumento das denúncias e das comunicações pelas mulheres que não podem ficar caladas. Eu também gostaria de ouvir a senhora, doutora Jéssica, a respeito dessa mesma questão aqui levantada com a doutora Cristina. Eu concordo plenamente. A gente tem essas multifacetas, né, que a gente trabalha e que a gente analisa dentro da violência doméstica e, por consequência, também casos de feminicídio. Mas eu acredito que um dos pontos, e acredito que a doutora Cristiane também concorda, e a gente trabalha muito isso, no sentido de, ao longo dos anos, até chegarmos onde estamos, Lei Maria da Penha e tudo que a gente tem, os institutos de proteção, é estrutural. Então, a gente vem de uma estrutura de uma criação de uma sociedade que, na sua estrutura, é machista. E tem aquela visão de que a mulher, ela veio ao mundo, digamos assim, para determinados tipos de funções, e tão somente elas. Então, a gente tem uma questão estrutural, e eu acredito que não só essa questão da estrutura, mas a gente também, o fato de ser estrutural torna cada vez mais difícil a gente poder reverter essa situação. Por quê? A gente precisa trabalhar de geração em geração essa mudança dos pais para com os filhos, de como as pessoas são criadas, de como é dentro da sua casa, porque as crianças, e a doutora Maíra pode muito bem falar isso, tem filhos pequenos, né? Reproduzem o que os pais estão ali para ensinar. Então, se eu venho de uma estrutura machista, pelo qual eu tenho a visão que a mulher, ela foi feita para determinados tipos de funções e ela é tão somente para este tipo de situação, a gente reproduz isso de gerações em gerações. Então, a gente tem um problema estrutural na base, e que aí é que está o grande cerne da questão. Como modificar o pensamento das pessoas, o pensamento de uma sociedade, para ter e entender o papel da mulher na sociedade, que é tão igual e deve ser quanto a figura masculina. Então, eu vejo que a gente tem muito essa questão da estrutura e como a nossa sociedade se constituiu e como ela vem mudando ao longo dos anos. É claro que a gente tem que considerar também a mudança dessa estrutura do que a gente tinha há tantos anos atrás até o momento em que a gente temos hoje. Claro que, por exemplo, para o nascimento da Lei Maria da Penha e a gente ter os institutos que temos hoje, precisou uma mulher passar por uma situação tão grave, tão humilhante, e não era só ela, diversas outras mulheres provavelmente passaram por situações muito mais delicadas do que ela, mas precisou ter uma figura, um pilar,
para chamar a atenção e criar coragem em outras mulheres também para poder denunciar e a gente ir modificando a história. É histórico, é estrutural, então a gente precisa estar sempre trabalhando essa questão em relação de geração em geração. A doutora Cris também comentou a respeito da pandemia e esses dias eu estive numa palestra também a respeito sobre o mesmo tema. E colocaram para nós, um dos alunos da escola colocaram para nós a questão em relação à pandemia, né? Do aumento e tudo. Então, assim, é um tema que eu gostaria de comentar também, porque a gente tem hoje em dia um protagonismo da mulher muito maior nas suas relações de trabalho. Então, aquela mulher que sai de casa, trabalha fora, tem filhos, cuida da casa, cuida dos filhos, mas também tem a sua profissão. Mas, com a pandemia, a gente teve, além da perda dos empregos, né, a maior convivência entre ali o seu esposo, o namorado, o agressor e essa vítima. E, por consequência dessa convivência, a gente teve um maior aumento dos números em relação à questão da violência, do feminicídio, e aí todos os tipos de violência psicológica, patrimonial, a dificuldade das denúncias, porque o acesso aos canais de denúncia ficaram mais difíceis, porque se eu convivo ali com o agressor, e me permitam, né, usar essa palavra para a gente diferenciar esses personagens, entre aspas, né? Eu tenho uma dificuldade de ter acesso a alguém que possa me ajudar. É diferente quando você está no trabalho ou quando você está em um outro ambiente fora desse, que essa relação é delicada e complicada e que você consegue ter acesso a outras pessoas e denunciar e criar coragem e conversar e discutir sobre aquele determinado tipo de situação que você passa. Então, a pandemia foi um ponto muito delicado e difícil que a gente passou, né? E que a gente tem aí o que se reverberou disso, porque não acabou, né? E um ponto também que eu acho que dá pra gente trazer para discussão é sobre essa questão da punição. A gente tem maiores punições, a gente tem penas um pouco mais severas e mais altas, mas, voltando no primeiro ponto que eu coloquei, a gente tem uma questão estrutural. A punição, ela não vem para acabar com a violência, entende? Então, assim, a gente tem aspectos diferentes. Se eu punir, eu não vou finalizar com a violência, porque se assim fosse, a gente teria uma resolução muito mais simples, entre aspas, mas a gente teria. Mas a gente precisa trabalhar essa questão estrutural. E passando, discutindo, fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Doutora Maíra, vamos também ouvir a senhora sobre essa questão? Complementando o que as minhas colegas, doutora Jéssica, doutora Cris, agregou aqui ao debate, eu acredito que é nessa veia do que a Jéssica falou, o educar para evoluir. Como todos já sabem, é histórico que a mulher sempre teve essa sobrecarga, né, de trabalho antes apenas doméstico ali, né, os afazeres domésticos e com os filhos, até o momento que essa mulher decidiu sair e trabalhar e lutar de igual para ter bons cargos, para ter um bom salário, para realmente ser dona do seu destino e ocupar o lugar que assim quisesse. E o que eu acho delicado é exatamente isso. Quando a mulher finalmente quis essa igualdade, talvez o ponto seja esse, né? O cerne do problema está em a mulher buscar a igualdade. Ela não quer ser, às vezes, superior e ela nem quer ser inferior. Ela quer simplesmente um trabalho como o do homem, ela quer poder estar em lugares e se sentir segura, como os homens se sentem. Ela quer trabalhar, mas voltar para casa ao final do dia e dividir ali com o seu marido, com o pai ou com o genitor, os afazeres junto aos filhos, né? E é nesse momento, eu acredito que seja esse o problema, quando a mulher sai e procura essa igualdade, que começam os atritos. Que começa a situação, você não pode, você pode menos, você deveria estar fazendo mais isso, você deveria estar fazendo mais aquilo, ou você não pode usar roupa tal, você não pode ir a lugar tal, você não pode se comportar de tal maneira, ou achar que, até sexualmente falando, né, você não pode ter esse desejo, você não pode ter aquilo. Então, quando a mulher busca a igualdade,
quando começam os atritos. Infelizmente, é assim. E a mulher, ela vem nessa luta, acho que desde que o mundo é mundo, né? E lutando por isso. Então, o que eu tenho para acrescentar é basicamente isso. Eu acho que o problema central está realmente na igualdade. Ela quer ser igual ao seu marido, ela quer ser igual ao seu chefe, não digo superior e nem inferior, mas ela não tem motivo, né? Não existe um real motivo, a não ser esses velados por aí, para a mulher ser menos do que ela é. A mulher, ela dá conta, ela é capaz de estudar, ela é capaz de trabalhar, ela é capaz de prover uma família, de cuidar dos seus filhos, e ela pode estar onde ela gostaria de estar. Pois não. Deixa eu também levar para a senhora, doutora Priscila, esse mesmo tema. Afinal, o que está acontecendo diante deste crescimento da violência praticada contra a mulher? Qual é o ponto de vista da senhora? Então, eu acho que minhas colegas já colocaram muito bem toda a questão social, teórica, e eu queria trazer um pouquinho de fatos. Pois não. Por conviver nesse meio com essas meninas, né, as quais mencionei no início, desses grupos de estudo. A Maíra, inclusive, faz parte, a doutora Maíra. E nós estávamos, certo dia, levantando uma pauta de um acontecimento em que houve uma violência a uma determinada mulher. E aí, várias das meninas começaram a relatar fatos que ocorreram com elas. Foi um momento ali de realmente contar ali segredos muito íntimos, né? E foi muito engraçado, porque num grupo de mais de 20 meninas, absolutamente nenhuma tinha passado até o dia de hoje sem sofrer algum tipo de violência. E muitas das condutas criminosas, inclusive, e praticamente 98% não levou para frente, né? E então, eu fiquei muito triste de estar lendo tudo aquilo, porque é uma realidade. É difícil você virar para uma mulher hoje e perguntar para ela se ela já sofreu um ato e ela falar que não. Então, todas nós, mulheres, já passamos por alguma situação de assédio ou de violência. Inclusive, eu, como estudante, como alguém que ocupa a segurança pública e vou para outro cargo da segurança pública, eu já fui vítima, dentro do meu trabalho, de um crime contra a dignidade sexual. Faz mais ou menos 1 ano e pouco que eu passei por isso. Eu, no cargo de agente socioeducativo do Distrito Federal, trabalhava na unidade de internação. Eu fui filmada por quase 2 anos no meu banho, no meu plantão de 24 horas. E eu mesma encontrei a câmera. Depois foi verificado que ele também cometeu ato contra outras meninas. E foi até por isso que eu resolvi depois usar esse fato tão horrível que aconteceu comigo, ao invés, né, de causar um trauma e tudo, de usar isso para levantar outras mulheres, para que elas tenham ascensão, para que elas lutem por esse direito. Inclusive, esse crime é o crime previsto no artigo 216b do Código Penal, de você filmar, registrar a nudez de uma mulher ou a intimidade dela sem autorização. É um crime cuja pena máxima é de 1 ano. Ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo, transação penal. Inclusive, no caso desse indivíduo que fez isso comigo, a pena dele foi prestação de serviço à comunidade de 300 horas. Imagina, você é filmada 2 anos, ele tinha pastas minhas com mais de 700 fotos e a pena é muito baixa. A gente comentou agora há pouco sobre as penas hoje, né, em algum grau, estão mais justas em alguns crimes, mas em outros completamente desproporcional, como é o caso desse. Inclusive, a época que tudo aconteceu, eu dei uma reportagem na imprensa e quando o crime acontece, né, tem toda uma inflação ali do legislativo, pessoas interessadas em criar o projeto de lei. Foi criado o projeto de lei, mas depois que passa tudo,
que o fogo apaga, digamos assim, perde o interesse. Aí o projeto de lei que estava em medida de urgência está lá, parado, saiu da medida de urgência. Então, a gente vê que não é uma pauta primária ali do Congresso, a mulher. Somente quando a gente está diante de casos, de situações, de tragédias, às vezes, é que algo é feito. É um direito penal de emergência mesmo, né? Que ele só acontece em casos de crime mesmo graves. E no meu caso, por exemplo, esse projeto de lei ainda está parado e é algo que eu quero lutar por isso, porque eu não quero que outras mulheres passem por isso. E eu quis trazer aqui para vocês coisas práticas. E só mais uma informação. Fique à vontade. Os dados do Observatório do Senado, que colhem informações a respeito de violência. Em 2021, eles emitiram um relatório em que 30% da violência física contra a mulher, em casos de violência doméstica e familiar, e foi na época ali da pandemia, a gente teve um aumento de 30% da violência física, 165% da violência psicológica e 200% da violência moral. Outro dado, e esse dado é da USP junto com a G1, foi que, em relação ao feminicídio, a gente teve em 2022 1.420 casos de feminicídio registrados no Brasil, ou seja, mais ou menos a cada 6 horas uma mulher morre no Brasil. Isso é terrível, né? Sim. Então, só trouxe todos esses fatos só para corroborar com tudo que minhas colegas tinham falado. Diante dessa constatação, doutora Cris, existe debate aprofundado, é claro, em relação à violência doméstica, onde a mulher é a vítima, tem que se falar sempre tem que produzir políticas públicas no sentido de dar sempre a proteção, portanto, aí à mulher. Mas para provocar as senhoras, existe também a necessidade de fazer com que exista também políticas públicas voltadas para o homem, que de repente ele está tendo um problema de saúde mental. Vamos pensar, portanto, dessa forma. Se diz muito que é uma herança que o homem carrega dos seus antepassados e vem trazendo, enfim, e vem atualizando sempre, portanto, essa questão. É onde entramos também neste ponto. É necessário ter também um olhar para o homem, para que ele, de alguma forma, seja tratado, não sei de que forma, mas para que ele, de alguma forma, ele entenda realmente que a igualdade de gênero existe, principalmente o respeito, e que ninguém é dono de ninguém. Sim. A doutora Jéssica estava mencionando a questão do machismo estrutural, e isso está relacionado com a questão dos papéis de gênero, né? Como eu tinha comentado. E, na verdade, o primeiro momento em que a gente teve uma legislação específica falando da função do Estado de combater todo tipo de violência familiar e intrafamiliar foi na Constituição Federal, né? Lá no artigo 226, parágrafo 8º, que veio e que falou sobre isso e disse que é uma função do Estado e de todos combater a violência intrafamiliar. Ele não fala ali de uma violência doméstica. Em outros dispositivos, ele fala da igualdade do homem e da mulher. Por circunstâncias específicas do processo, né, que correu junto à OEA, da Maria da Penha, né, inclusive pela inércia do Estado brasileiro em propor políticas públicas de proteção à mulher, né, que correu lá na CDH, na Comissão de Direitos, nos Direitos Humanos da OEA, nós acabamos tendo a Lei Maria da Penha sendo promulgada, também paralelamente à CPMI, que teve da violência contra as mulheres, né? E nós tivemos aí, então, com o relatório, que a relatora era a doutora Jandira Fegali, à época deputada, né? Hoje novamente deputada, que ela teve esse relatório e várias organizações acabaram fazendo, elaborando a Lei Maria da Penha. E ali na Lei Maria da Penha, nós temos, e até para corroborar a minha concordância com o que a Jéssica falou, se a gente for olhar a Lei Maria da Penha, ela é fundamentalmente e estruturalmente uma lei preventiva.
Porque, como a Jéssica falou, quando eu falo sobre uma punição, já deu ruim. Para falar bem vulgarmente, né? Bem popularmente. Já deu ruim. Por quê? Porque o crime já aconteceu, ou uma mulher morreu, né? Ou ela já foi vítima de uma violência, ou a gente já tem uma criança que perdeu a sua mãe e o seu pai, muito provavelmente, ou a sua outra mãe, porque geralmente na violência doméstica é um crime que é cometido dentro de casa, e aí a gente tem esse envolvimento do feminicídio íntimo, né? Então, o que a gente busca e o que a lei busca é a prevenção. Então, ela é uma lei muito mais preventiva. E lá ela tem algumas medidas que são as chamadas medidas protetivas de urgência a serem aplicadas de uma forma cautelar, preventiva ou para evitar que uma violência permaneça acontecendo, onde tem uma análise bem superficial dos elementos. A gente teve uma alteração agora em 2023, né? Não só de prazo, mas a respeito de que informações que a autoridade policial precisa para colher aquele depoimento e aquele requerimento, que muitas vezes pode ser só da medida protetiva e não para a instauração de um inquérito, não é isso? E a gente, dentro dessas medidas protetivas, há alguns anos atrás, a gente teve uma alteração. Foram inseridos alguns incisos que foram colocados lá, que visam exatamente o agressor ou a agressora, porque a gente tem que lembrar sempre que a vítima é mulher, mas quem comete a violência pode ser um homem ou uma mulher. Mas a lei faz já essa presunção do agressor. E lá foram inseridos alguns incisos que vão exatamente de encontro com isso que você perguntou e que você colocou. Se a gente também tem que olhar para o homem, sim, precisamos olhar para ele também. Então, lá se fala da colocação dessa pessoa que comete a agressão, vamos falar aqui dos homens, em grupos reflexivos, em acompanhamentos psicológicos, psicossociais e multidisciplinares, coletivos ou individuais. Mas isso acontece? Né? Acontece, entretanto, não da forma que eu acho que poderia ser. Um encontro só, ele não vai ser suficiente, exatamente por causa disso tudo que nós falamos aqui, por causa dessa questão cultural e estrutural. A gente precisa mudar a cabeça das crianças, né? Eu também tenho um filho de 8 anos, que é o meu pequeno feminista, mas que todo dia a gente tem que desconstruir alguma coisa que foi falada, alguma coisa que foi dita, alguma coisa que ele viu, algum coleguinha que implicou com a coleguinha, e eu falo, filho, não pode implicar com a coleguinha. Por quê? Porque você tem que tratar a coleguinha como você gostaria que tratassem a mamãe, né? Então, assim, a gente tem que ir desde pequenininho, né? Mas isso não significa que a gente não precise mudar quem já é adulto, não é isso? E tem uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que até para as colegas também que vão falar, para entrar nesse debate, né? Os adultos, os homens que foram criados com essa perspectiva, às vezes machista, e que a gente tem que lutar contra isso, mesmo todos nós acabamos, às vezes, em algum momento, fazendo alguma consideração, alguma observação que tem um pouquinho desse ranço, desse viés que nos foi colocado, né, ao longo dos anos, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem sempre que ficar vigilante, não são só os homens, nós mulheres também. Quando nós julgamos uma mulher porque está andando na roupa por uma roupa que ela colocou, a gente fala, nossa, a gente já tem que parar, se beliscar e falar, não, eu não posso julgar aquela mulher. Né? Então é um exercício diário, né? Então, às vezes, é muito comum que esses homens que cometeram um ato de violência, eles cheguem numa audiência ou cheguem num desses cursos ou dessas palestras de conscientização e cheguem perante a autoridade policial e eles não consigam ver nada de errado na conduta deles. Porque eles viram acontecer isso com os seus pais, viram acontecer isso com seus avós, essa perspectiva de posse. Não, mas ela é minha esposa, ela é minha mulher. Ela tinha a obrigação de fazer o jantar e estar pronto quando eu chegasse. Ela tinha o dever de estar com a casa limpa, porque ela é minha e eu posso fazer isso. Né? Então, essa desconstrução, ela precisa começar para ontem. Por quê? Porque a violência transgeracional, a gente tem estudos, porque o femicídio, o feminicídio são conceitos que vêm ali desde a década de 70, a gente tem um histórico para isso. São estudos que vêm sendo feitos desde então. Então, existem muitos estudos no mundo
que mostram que essa violência cometida dentro de uma família, ela tem reflexos pelo menos para 3 gerações. É a violência transgeracional. Então, esse comportamento que se achou que era certo, lá nos avós, ele pode vir se repetindo e esse raciocínio pode se repetir até os netos. E se esse ciclo não for interrompido, vai permanecer sendo repetido. Então, a gente precisa não só olhar para as políticas públicas de proteção à mulher, de conscientização de igualdade, mas a gente também precisa cuidar dessas pessoas que são aquelas que cometem a violência, homens ou mulheres, e ver de onde saiu esse pensamento, esse raciocínio, esse sentimento de posse ou de que podiam fazer o que queriam. Nós temos, salvo engano, 29 feminicídios consumados registrados no DF até hoje, né? Nesse ano de 2023. Se nós formos ver, todos eles são feminicídios íntimos de afeto. E em todos eles, de uma forma ou de outra, a verbalização que os agressores, porque todos foram cometidos por homens, contra suas companheiras ou ex-companheiras, são de: ela quis terminar o relacionamento e eu não queria, ou porque ela fez algo e eu não gostei, ou porque ela era minha esposa e eu não aceitei. Então, isso tudo tem aquele sentimento de posse e é um raciocínio que a gente precisa interromper. Deixa eu só registrar aqui a presença da doutora Adriana Monteiro, ela que é especializada no atendimento de mulheres nas varas de família e também violência doméstica. Também seja bem-vinda, doutora Adriana. Muito boa tarde para a senhora. Uma alegria estar aqui hoje com vocês. Tá certo, já chegamos aí para Claro. ouvir também a senhora, tá bem? Doutora Jéssica, é evidente, né, quando falamos aqui na herança, o próprio Estado teve também a sua parcela de culpa, já que no arcabouço jurídico de alguns anos atrás, nas décadas de 1700, 1800, alguma coisa nesse sentido, e bem recente, tão recente que agora que o Supremo eliminou de vez aquela defesa da própria honra, em que a pessoa dizia com o peito bem aberto, alguns anos atrás: cometi para lavar a minha honra e lavei minha honra com sangue. Às vezes, se brincasse, era até aplaudido. Né? E tínhamos também aí, claro, exaltando aí o feito dessa pessoa, e a sociedade, de alguma forma, via naquilo ali um ato normal em que tinha que acontecer mesmo. Evidente que não era unânime, portanto, aí esse ponto de vista. Quer dizer, o Estado, de alguma forma, também contribuiu para que hoje estejamos aí enfrentando essa situação anormal dos feminicídios acontecendo, das violências domésticas crescendo, enfim. O Estado, de alguma forma, é evidente que o Estado somos nós, né? De alguma forma, nós estamos fazendo o dever de casa correto para que possamos, de certa forma, não apagar, mas corrigir o nosso passado, para que possamos ter realmente aí um futuro e um presente adequado da forma que nós estamos desejando? Olha, Walter, sinceramente, eu acredito que a gente está no processo. Assim, eu acho que... Estamos longe ou perto? Dizer que eu acho que a gente está mais longe do que perto, tem muita coisa para ser mudada. É claro que, pensando eu vou colocar aqui, por exemplo, os meus pais têm 60 anos. Então, pensando a época deles, quando eram crianças para cá, a gente teve uma mudança absurda. Tanto de comportamento, quanto de posicionamento, legislação, enfim. Mas ainda há muito que se fazer. Há muito que se fazer e é necessário. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a própria questão que a doutora Cris colocou sobre a medida protetiva. Em relação a conscientizar este homem para tirar essa estrutura machista, né? Essa criação que vem e tudo. Mas a gente precisa melhorar muito e tem muita coisa para ser feita ainda. Então, assim, a gente está quase na metade do caminho, mas ainda há muito que se fazer. E quando a gente vê decisões como essas, causa, pelo menos a mim, uma visão de esperança de que a gente está, pelo menos, no caminho certo de uma mudança, de entender que mulheres vieram e nós estamos aqui para ocuparmos os mesmos lugares, igual a doutora Maíra falou, a gente quer igualdade, a gente não quer superioridade, são coisas diferentes. Mas existe muito a se fazer ainda. Então, por exemplo, medidas protetivas que colocam esse pai de família, esse homem, essa pessoa para
poder entender, ser conscientizada ali, elas precisam ser medidas mais efetivas, precisam melhorar, precisam vir de uma outra forma, de uma outra roupagem, para a gente poder ir construindo. É sempre uma construção, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Então, assim, eu entendo que a gente teve uma melhora considerável, colocando aí a época dos meus pais, até o ano de hoje, de atual, né? Mas eu vejo que existe um caminho muito longo ainda a ser percorrido. Existem coisas a serem discutidas e muito a fundo. Eu vejo muitas lacunas na própria lei também. Eu tenho algumas críticas em relação à interpretação, aí levando para a questão do feminicídio, né? Em relação à questão da vítima em si, e ali aquele agressor, eu tenho algumas críticas a respeito, algumas interpretações, por casos que já vivemos, né? A doutora Maíra sabe do que eu estou falando, mas existe muito o que fazer ainda e a gente precisa fomentar cada vez mais esses debates e demonstrar a necessidade que a gente tem de mudança, e essa mudança o quanto antes. Porém, ainda que seja o quanto antes, não é uma mudança que vai vir da noite para o dia, né? Então, a gente precisa dar os passinhos para a gente chegar lá. Mas eu vejo que a gente já teve diversas mudanças aí até então. E com relação às críticas que eu tenho, eu não sei se a doutora Cris pensaria da mesma forma, são coisas assim, temas um pouco polêmicos que a gente tem a respeito, mas eu acho que valeria o debate quando a gente chegar até lá. E sobre a questão, temos também essa questão sobre a medida protetiva, a gente teve decisões recentes também em relação à vítima, então a vítima que quebra essa medida protetiva. Então, estou jogando aqui alguns pontos para a gente discutir e eu acho que vale a discussão. Mas em relação ao que você colocou, Walter, a gente está engatinhando ainda. Agora, doutora Maíra, claro que o nosso país é de tamanho continental. O que estamos discutindo aqui? Claro que hoje nós temos aí ferramentas que fazem com que a distância fique muito curtinha, né? Fica ali do lado, Sim. você não tem mais distância. Mas tem também a questão das diferenças sociais, econômicas, então nem todo mundo pode ter aquilo que deseja realmente possuir. Mas a pergunta objetiva é justamente essa, nesse nosso país de tamanho continental. O que nós estamos debatendo aqui, discutindo de alguma forma, alcança também a nossa população, aquela que está bem distante em regiões ribeirinhas, em regiões onde sequer luz elétrica pode acreditar, ainda não existe, portanto, nessas regiões. Quer dizer, fica um debate, de certa forma, curto, ou ele pode, de alguma forma, ser ampliado e chegar também até essas populações, para que, de alguma forma, também elas possam fazer crescer esse debate. Walter, infelizmente, a realidade hoje, eu acredito que o Brasil é feito de muitos Brasis. Então, né? A nossa realidade aqui na capital federal é muito diferente da realidade de quem está talvez ali numa zona fronteiriça no Brasil. Por mais que hoje a internet, toda essa parte tecnológica tenha avançado e tornado as distâncias menores, nesses lugares mais remotos eu acredito que a cultura tenha um peso maior que a lei muitas vezes. Então, para que isso se chegue, o Estado ele precisa trabalhar muito mais, como a Jéssica e a doutora Cris falou aqui, né? Educar o homem. Eu ainda mencionei isso na minha outra fala, sobre a educação do homem, sobre essa mudança de mentalidade. Eu acredito que para isso chegar em lugares mais remotos, o Estado tem que ser um pouco mais atuante. E atuante como? Educando primeiro, eu acredito, os homens do próprio sistema, né? Então, por exemplo, a polícia, que é ali, às vezes, quem tem o primeiro contato com uma vítima de violência doméstica ou qualquer tipo de violência, né? Um hospital, o olhar do médico, o olhar de uma professora que esteja ali, uma professora estadual, para que ela consiga identificar uma situação de violência, a questão dos assistentes sociais. Eu vejo assim, eu posso falar da nossa realidade aqui, né? Que até aqui a gente está no centro do país. A gente não tem um preparo dos nossos policiais para uma mulher chegar em alguma delegacia, exceto a DEAN. Talvez as delegacias especializadas elas estejam mais preparadas, porque são especializadas. Mas é uma ou outra delegacia ali. Se você colocar num contexto geral, quantas delegacias
nós temos aqui no DF. E a mulher chega, sei lá, Braslândia, Ceilândia aqui, né? São as RAs aqui de Brasília, do Distrito Federal. Desculpa. O policial ali, às vezes, ele não está preparado. Ele não está preparado, ele não entende que aquilo seja uma situação de violência. Eu peço licença, inclusive, para relatar uma situação que aconteceu no escritório. A gente foi procurado por uma pessoa, né, por uma mulher, e ela ela habitava ali no lote dela. Haviam 3 casas. E o vizinho da frente se mudou e começou a invadir um pouco mais o espaço dela. Cada um ali tinha uma área nesse lote. E ele começou a abusar da área dela, né? A usar a área dela como se dele fosse, apesar de ele ter a área dele. E no primeiro momento em que ela foi ali interferir, né? E pedir, olha, use o seu espaço, né? Esse aqui é o meu, eu já estou morando aqui há determinado tempo e aqui funciona assim. Esse rapaz não gostou e passou a ameaçá-la. Mas ameaçá-la assim, puxar facão no meio do lote, a dizer que ninguém ia dizer o que ele poderia fazer, né? E ela, com os filhos, ela uma mãe e 4 filhos, o que é muito comum no Brasil, que eu acredito ser muito comum, inclusive em lugares mais remotos, em lugares mais periféricos, né? A mulher ali que é abandonada e fica sob os cuidados dos seus filhos e não tem uma figura ali masculina, talvez, para estar ali de igual para igual naquela situação de violência, né? Inclusive, fica essa reflexão. Será que ele só foi violento, passou a ameaçá-la porque ele sabia que ela era uma mulher sozinha? E ela procurou a delegacia. E quando ela foi à delegacia, o policial falou para ela, né? A senhora volte para sua casa porque isso não é uma situação de violência doméstica. Então, isso não vai dar em nada. Só que eu não estou falando de um lugar remoto, eu estou falando do Distrito Federal, estou falando de Brasília, estou falando... Nós estamos aqui no centro. Então, assim, parece que às vezes fica, inclusive, meio utópico achar que essa educação realmente vai transpor barreiras e que a gente vai viver num mundo ideal ali em que todas as mulheres vão se sentir protegidas e abarcadas pela legislação. Então, hoje, eu acredito muito mais no viés da educação e do preparo em trabalhar a lei nesse sentido, porque punição nós já temos e ela muitas vezes não tem inibido para que novos casos aconteçam. Mas a mudança de mentalidade, a mudança de consciência, a mudança de educação, eu acho que é exatamente isso. Acho que é a terceira vez que eu vou mencionar sobre isso, né? A educação, ela faz o ser humano evoluir. Nós evoluímos muito através da educação. Então, eu espero, com todas as mulheres, que isso em algum momento, né, sei lá, quando os meus filhos, eu tenho 2 filhos homens, eu até brinquei uma época com uma colega. Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade, eu quanto mãe, mulher, no contexto atual, em que hoje nós mulheres a gente não aceita e não devemos aceitar determinadas coisas, e eu crio os meus filhos para que eles entendam isso, né, de que a mulher quer o mesmo respeito que ele vai ter, né. Então, nesse sentido, eu espero, sim, que essas zonas mais remotas e mais longínquas, elas possam ser alcançadas pela lei, mas eu espero de um Estado mais atuante no sentido da educação, de políticas públicas, do preparo do agente público mesmo, para que esse debate fique um pouco mais facilitado, sem tantas lacunas, sem tantos entraves, sem tantas questões, né, ainda para serem esclarecidas. Pois não, doutora Maíra. Doutora Priscila, eu também gostaria de... Foi aqui mencionado, né? Eu achei realmente muito interessante no despreparo dos agentes públicos, não importa se da polícia, ou seja, do sistema jurídico de alguma forma, não é? E a senhora vem de um concurso. Aí me criou aqui a curiosidade, longe de querer questionar o concurso, mas apenas para a gente entender se nos concursos em geral, se tem este foco, né, de alguma forma, de despertar a atenção no concurseiro ali, da importância que é o de respeitar, portanto, aí a mulher. Alguma coisa nesse sentido durante todo o ciclo de provas. A senhora entendeu alguma coisa nesse sentido, nesse
Agora a palavra é moda. Nesse arcabouço? Então, no que tange as matérias, aos conteúdos colocados até no próprio edital, por exemplo, lá no estado de São Paulo, eles dão muito valor às matérias de direitos humanos, às convenções que tratam a respeito das mulheres. Então, eu vejo que nesse preparo de estudo e também no âmbito do curso de formação que é feito após você tomar posse ou antes de você tomar posse, tem sim uma preocupação hoje das instituições de trazer essas matérias relacionadas à proteção à mulher. Mas eu também vejo, e aí todas as mulheres concordam em algum grau comigo, que as instituições policiais, elas, pelo próprio histórico, elas são um pouco machistas. E também por números. Nós tivemos... Hoje nós temos, né, uma ascensão da mulher em carreiras policiais, mas é algo, de certo modo, recente, porque a grande maioria da corporação policial, principalmente da PM, é composta por homens. Eu, por exemplo, também fui aprovada, não nas vagas, mas nos excedentes, no cargo de delegado da Polícia Federal. E nós éramos uma grande minoria no concurso, praticamente ali, sei lá, por volta de 40 mulheres, onde nós tínhamos... 2 milhões de homens. 2 milhões de homens. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nós tínhamos muito mais homens. E até para a própria aceitação dos colegas, e quando eu digo aceitação, assim, visivelmente ali é tudo ok, que bom que temos mulheres aqui. Mas, na prática, quando você, às vezes, digamos, consegue uma ascensão num cargo ou um local de trabalho melhor, algo que você é favorecida, já é porque você é bonita ou porque nunca é pela sua competência, né? E nós sabemos que hoje nós temos muitas mulheres competentes naquilo que fazem, que batalham, que lutam, né, para ter um nível intelectual também. Então, ainda existe muito isso. Falar que não existe, né? Embora os meus amigos policiais não gostem de falar sobre o tema. Quando eu começo a falar, eles... Pri, já vai começar com esse papo chato. Mas é necessário. E é uma mudança estrutural também, não só na sociedade, como nos órgãos, nas instituições responsáveis por receber essas mulheres. Eu... Por exemplo, quando fui vítima do crime que contei aqui para vocês, eu poderia, porque não era no âmbito de violência doméstica familiar, eu poderia ter procurado a delegacia próxima ao fato. Mas eu só pensava nos meus vídeos, porque eram vídeos nos quais eu estava, né, ali nua, que eu estava numa condição de intimidade. E a primeira coisa que eu pensei, eu preciso ir para uma delegacia da mulher, uma DEAN, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E fui. Chegando lá, o delegado do meu caso foi um homem. Na DEAN? Na DEAN. Eu acho que eles teriam que ter um olhar. E foi na DEAN aqui do Distrito Federal, lá na Asa Norte. Eu acho que eles deveriam ter tido um olhar, né, clínico. Eu sei que a lei fala, prioritamente você tem que ser atendido por uma policial mulher, por uma delegada mulher. É prioritariamente. Se não tiver, você pode ser atendido por um homem. Contudo, eu acho que você precisa de um olhar clínico no sentido de, esse caso aqui dá para um delegado homem atender, mas esse caso aqui tem vídeos expondo a nudez de uma mulher. Que ponto, né? Porque ele teve que olhar as fotos, teve que fazer uma representação. Constrangimento. Outro constrangimento, outra revitimização, outra situação horrível para mim. Então, dizer que nós temos órgãos de polícia já preparados para receber isso, até aqui em Brasília, que temos essa estrutura, e eu pude viver isso na prática, não temos. Mas acho que estamos caminhando a passos lentos, como disse a doutora Jéssica, sim, estamos caminhando, mas ainda precisa de muita alteração. Na mente mesmo, né? Dos homens, das pessoas no geral, é isso.
Doutora Jéssica, só me dá um minutinho, eu tenho que garantir aqui para a doutora Adriana. Doutora, eu tenho um minutinho, mas na volta do intervalo eu volto com a senhora. Quer dizer, diante do que nós estamos falando aqui sobre violência contra a mulher, como parar, como frear essa situação? A senhora vai ter que um minutinho só para iniciar, portanto, a resposta da senhora, por favor. Eu acho que educando os meninos. Eu acho que tem uma escritora, Nana Queiroz, que ela tem um livro que fala A Cura do Machismo está nos meninos. Então, eu acho que o que a colega trouxe, Maíra, né? Doutora Maíra. Doutora Maíra, eu acho que a educação de uma nova geração, né, pode vir a um dia trazer um mundo de paz para as mulheres. Então tá bom. Na volta pode ter certeza, também garanto para a senhora, viu, doutora Jéssica também. A senhora queria complementar também o que disse aqui a doutora Priscila. Peço licença então às senhoras, nós vamos para o nosso intervalo, são 15h59, voltamos em instantes com Justiça na Tarde, debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Ok, vamos nós. São 16 horas mais 5 minutos. Estamos já entrando na segunda hora do nosso debate. Aqui no Justiça na Tarde conosco estão nossas convidadas. Estamos com a doutora Cristina Alves Tubino, ela que é advogada criminalista especializada em violência doméstica e familiar e preside a Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB, a nossa seccional aqui na capital federal. Também conosco a doutora Maíra Carolina dos Santos Souza, também advogada criminalista, doutora Priscila Carvalho Souza, ela que é servidora pública do DF e assumirá em breve o cargo de delegada de polícia no estado de São Paulo. Como também conosco a doutora Jéssica doutora Jéssica Orozco Taveira, que é criminalista, especialista em tribunal do júri, e doutora Adriana Monteiro, advogada especializada no atendimento de mulheres nas varas de família e violência doméstica. Bom, como eu garanti, doutora Adriana, ainda a senhora tem a palavra justamente sobre este tema que nós estamos aqui abordando. Inclusive, já falamos a respeito de como frear aí essa situação, como também se é necessário também focar no homem para que, de alguma forma, ele também receba políticas públicas, uma vez que pode ser uma patologia, um problema mental, alguma coisa nesse sentido, ou quem sabe, no caso aí, uma orientação mais adequada, para que, no caso, ele possa entender realmente o seu dever, né, o dever de todos nós, acima de tudo, na questão do respeito de gênero. Então, eu acho que sim, precisamos focar nos homens, mas como focar neste homem, né? Eu acho que o foco tem que ser também na área da educação. Eu não vejo essa questão psicológica ou psiquiátrica como o grande propensor da violência doméstica, muito pelo contrário, eu acredito numa estrutura machista, onde todos nós estamos inseridos, inclusive como mulheres, né? E que para os homens é uma estrutura muito confortável, né? Então, é uma estrutura opressora para as mulheres, confortável para os homens e da qual eles se valem de todas as formas para conseguir benefícios em favor de si próprios, né? Eu acho que sim, pode existir, e claro que existe um ou outro, né, que tem uma questão psiquiátrica ou psicológica envolvida, mas mulheres também têm questões psiquiátricas e psicológicas envolvidas. E nós não temos um homicídio por conta de afeto a cada 6 horas, né? De homens. Então, assim,
o que acontece é uma questão realmente de gênero, de enxergar a mulher como sua propriedade, como aquela que lhe deve favor, aquela que lhe deve serviço, aquela que lhe deve cuidado, né? E como se e sem uma reciprocidade muitas vezes, né? Nas varas de família eu atendo muitas mulheres com completo desalento, porque os homens se valem muito dos filhos para violentar as mulheres, né? Então elas constituem uma família com um homem, têm filhos com esse homem, e essa criança ela passa a ser um objeto para torturar essa mulher. Então trabalho muito com mulheres que são mães de crianças com deficiência. Eu tenho filhos com deficiência, por isso atendo essa área da deficiência muito. E a mulher que tem um filho com deficiência, ela tem uma estrutura ainda mais rígida do que as mulheres que não têm filhos com deficiência, porque geralmente ela está ali no cuidado diário daquela criança 24 horas. Então, ela já é uma mulher que ela está no ambiente doméstico quase que o tempo todo, né? E esse ambiente doméstico, ele vira o pior ambiente da vida dela, porque ela depende do homem para garantir o tratamento do filho, ela depende do homem para colocar comida na boca do filho, ela depende do homem para muitas coisas. E aí esse homem um dia se divorcia, e essa mulher tenta de alguma forma pedir alimentos, pedir que pague um tratamento, e aí vira em cima dela aquela briga por eu quero uma guarda onde eu tenho um convívio ampliado, mas não é para conviver. Se fosse para conviver, era ótimo. É para torturar, é para negar tratamento, é para querer, de alguma forma, diminuir valor de pensão alimentícia, porque acha que, tendo um convívio ampliado, essa pensão fica mais baixa. Então, são várias questões que envolvem as mulheres na vara de família e que a violência doméstica atinge algumas mulheres de uma forma tão cruel que a gente fica realmente sem palavras assim para relatar, né? Num pequeno espaço de tempo. Entendo. Doutora Jéssica, a senhora pediu a palavra, né, no que disse na fala na resposta, né, da doutora Priscila. Exato. Ela tocou em pontos, e a doutora também, em pontos muito importantes, que eu acho que vale algumas ressalvas. A gente está falando muito sobre a questão de educação, né? A necessidade da educação e o quanto isso muda as pessoas, a vida das pessoas, a percepção que a gente tem, e também no contexto pelo qual a gente está trabalhando aqui hoje. Mas acho que vale deixar o registro também que a educação, não só em relação a crimes de violência doméstica e familiar, mas para todo o tipo de crime. Então, a educação, quando a gente tem uma mudança na estrutura da educação, a gente tem uma sociedade diferente. Respostas diferentes para crimes e essa criminalidade como um todo. Então, acho que vale esse adendo que a educação, ela move pessoas, muda vidas e muda sociedades também. Então, seja para o mundo do crime ou para outras questões que a gente está trabalhando. Uma outra questão que eu acho que vale também trazer para quem nos está acompanhando hoje aqui é que a questão da violência doméstica familiar e o feminicídio são questões de ódio. Então, é um crime de ódio. É o ódio, e é uma palavra, nossa, mas é uma palavra tão, tão forte você dizer isso, né? Assim, ódio, mas é exatamente isso. É o ódio pela figura da mulher, pura e simplesmente por ser mulher. Então, o quão forte isso é e o quão reverbera na vida da gente. E qual o ponto que eu quero chegar, que a doutora Priscila colocou, foi a questão como nós, mulheres, né, somos subestimadas. Somos superestimadas para certos tipos de situações. Então, assim, viemos para ter filhos e ser grandes mães e procriar e tudo. Mas, ao mesmo tempo, no ambiente do trabalho, a gente não vê isso.
Digo pela minha atuação mesmo, pessoal, acredito que a doutora Cristina também passa por isso, por ser advogada criminalista, a gente vive num mundo majoritariamente masculino. Então, às vezes, a gente é bendito ao fruto, não é, doutora? Então, assim, estamos ali, 1 ou 2 mulheres, conforme a doutora falou, no serviço público também, nos concursos e nas provas. A gente é minoria, nós somos minoria, e quando nós nos deparamos com uma determinada tipo de situação e a gente sabe se colocar e se impor e tem tanto conhecimento quanto, a gente é subestimada, a gente é colocada para baixo, de lado. Então, assim, eu já passei por isso várias vezes, a doutora Maíra já esteve comigo numa situação que aconteceu nesse sentido, né? Já tive em outras também, em ambientes de delegacia. Então, assim, é uma situação que vai a todos os extremos. Na advocacia, vai no concurso público, vai nas provas, tá nas crianças. Então, assim, é um movimento estrutural, novamente, né, batendo nessa tecla, muito grande. A gente, então, tem vários pedacinhos que isso como é que eu posso dizer? Que isso espelha na nossa sociedade, né? Então, é muito engraçado, às vezes, por exemplo, eu já ouvi de profissionais, né, da justiça, enfim, atuando. Nossa, mas quantos anos você tem? Você é tão nova, né, para atuar e tudo, e mulher, enfrentando tantos homens, e juiz, e promotor, e não sei o quê. Então, assim, a gente sempre subestimada por ser mulher, e mulher jovem, mulher negra, né? Então, o quanto que a gente tá inserido nisso em diversos contextos e vai das crianças até o mais alto escalão. Então, a gente tem grandes questões em relação a isso. Eu gostaria de levantar, porque acredito que todas as doutoras aqui já devem ter passado por uma situação delicada no trabalho, que a gente precisa... E é engraçado que a gente precisa fazer parece, né? Não que seja dessa forma, mas um esforço para dizer, não... Eu tenho tanto conhecimento, eu também conheço a lei como você, eu também entendo das coisas e do mundo como você também, que é homem e não tem por que ter essa diferença. E teve uma questão também, eu não sei se as doutoras conhecem, a doutora Florence, ela é advogada criminalista também, atuante do júri, e ela passou por uma situação nesse sentido que um promotor de justiça específico, não me lembro a pessoa, virou para ela e falou assim, poxa, mas a senhora ganha todos, né? O rostinho bonito faz a diferença. Então, a gente ainda passa por isso, de que porque você é nova, ou você é bonita, ou você é XYZ, um determinado tipo de roupa, te leva a um determinado tipo de resultado, não pelo seu conhecimento, mas tão somente pela carcaça, entre aspas, né? Que você carrega um rostinho bonito, uma roupa bonita. Então, o quanto que isso transita dentro da nossa vida em vários pontos, e que eu acho que isso vale deixar de reflexão para todos que estão nos ouvindo e para nós mesmos, né? Doutora Cristina, vamos entrar aqui nessa questão, enfim, dos filhos de vítimas de feminicídio, de serem amparados aí por uma legislação. Evidentemente que essas crianças precisam, de fato, de amparo, ou seja, é como se fosse aí uma pensão temporária até os 18 anos, para que, de alguma forma, venha a suprir, enfim, as suas necessidades. Mas há quem entenda que pode ser um começo, mas que muita coisa poderia também ser agregado, portanto, aí no amparo às crianças cujas mães foram vítimas de feminicídio. Ou seja, não se preocupar mais com a matrícula na escola, pegar fila, porque automaticamente já vai estar matriculado, seria, portanto, aí um dos pontos. Eu não sei se isso soaria como privilégio, como também a necessidade de um atendimento na rede pública de saúde, não sei se também soaria como um privilégio, mas deveria ter também aí um amparo especial no caso, portanto, do atendimento, como também há quem entenda que o Estado, de alguma forma, trazendo, portanto, esse reconhecimento, é como se estivesse admitindo a sua incompetência no sentido de conseguir colocar um basta nessa questão do feminicídio. Eu gostaria de ouvir da senhora a respeito dessa questão, ou dessas questões.
Bom, como eu tinha falado anteriormente, o anuário que a gente tem do Fórum de Segurança Pública Brasileira, ele pega todos os dados que são oficiais de todas as secretarias de segurança pública, compila isso e publica. Em 2022, foram 1.437 feminicídios consumados. E pela contagem que foi feita, que é uma contagem empírica, porque não é feito um controle adequado da prole ou dos dependentes, o que se verificou eram mais de 5.000 órfãos do feminicídio durante todo esse período. Aqui no Distrito Federal, quando nós tínhamos 26 mulheres vítimas de feminicídio, a contabilização do GDF tinha sido de 315 órfãos de feminicídio, contabilizando aí os filhos, né? Então, na verdade, já desde há muito tempo se discute a edição de uma legislação em âmbito estadual do Distrito Federal de uma pensão ou uma bolsa, um auxílio financeiro e econômico para os órfãos do feminicídio. Nós tivemos agora a elaboração, na verdade, entrou em vigor uma lei federal, né, que é a Lei 14.717, que fala sobre esse auxílio, né? A pensão especial incluiu dentro das pensões ali na Previdência a pensão especial para filhos vítimas de para mulheres vítimas de feminicídio. Eu acho o seguinte, vamos lá. Eu acho que a gente precisava primeiro priorizar, não estou falando sobre o benefício, tá? Eu acho que a gente tinha que ter umas políticas públicas mais efetivas para evitar que existissem órfãos do feminicídio. Perfeito. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar o órfão do feminicídio, esse órfão já perdeu a mãe, como eu falei mais cedo, já perdeu o pai ou a outra mãe, já perdeu a família e já houve uma perda completa de uma estrutura. Então, ali, quando isso acontece, quando a gente discute pensão para a vítima do feminicídio, para o órfão do feminicídio, melhor dizendo, todo mundo errou em algum momento. Porque ninguém vai trazer essa mãe de volta, né? Entretanto, já tendo ocorrido o crime e essa criança, esse adolescente, estando ali desamparado, e aí muitas vezes você tem uma alteração completa da estrutura familiar, porque normalmente essas crianças e adolescentes acabam sendo criados pela família materna, por uma avó, por uma tia, muitas vezes a mãe dessa mulher que morreu. E a gente, quando fala dos descendentes e dos dependentes, eles ainda têm nome, eles são órfãos, né? Essa mãe que perdeu uma filha, vítima de um feminicídio, ela nem nome tem. E ninguém pensa no sofrimento dela. Então, assim, eu acho que é ainda mais complexo e é uma perspectiva que não foi vista pelas leis, que eu acho que são louváveis, eu já vou dizer por quê. Pensar que os dependentes dessa mulher vão muito para além dos seus filhos. Às vezes, nós temos outros familiares e outros parentes que dependem. Nós temos os idosos que, às vezes, dependem dessas mulheres. Os pais, os avós, que também ainda estão sem a visibilidade necessária dentro dessa circunstância. Dito isso, eu acho que é uma evolução nós termos uma lei que trate sobre esse assunto. Por quê? Porque eu digo uma lei federal, por quê? Porque nós já tínhamos em âmbito, como eu falei, estadual e do DF, legislação que tratava sobre esse assunto. Por exemplo, no Distrito Federal, a lei que fala sobre o auxílio às vítimas do feminicídio também é desse ano, né? É a Lei 7.314. A lei federal, que foi assinada há pouco tempo atrás, é a 14.717. E uma crítica que a gente sempre fez, eu pelo menos sempre fiz a essa legislação aqui do DF, é porque a gente tinha uma previsão, e é uma previsão até mais abrangente do que essa lei federal, porque fala dos filhos até 18 anos e até os 21, em casos excepcionais, né, quando em uma situação de vulnerabilidade. Mas é uma legislação que dependia de uma regulação para a gente ver de onde ia sair o dinheiro para o pagamento dessa pensão ou dessa contribuição.
A Lei 14.717, ela já traz uma estrutura melhor, incluindo isso dentro do âmbito da Previdência, né? Traduzindo isso como uma pensão especial. Claro que a gente também vai ter que ver como é que isso vai ser operacionalizado, de onde vão sair esses valores para pagamento dessas pensões, né? Como é que elas vão ser analisadas, avaliadas, mas elas são essenciais. Por quê? Porque nós temos um número grande de dependentes menores de idade que acabam sofrendo uma série de consequências com a morte das mães. E não é só porque perdem as suas mães e disso vem um trauma psicológico. Nós temos repercussões também no âmbito educacional. São crianças que acabam não indo para a escola mais ou tendo uma dificuldade na educação, não é isso? São crianças que precisam de um apoio psicológico. Se a gente for pensar no absurdo que elas perdem a mãe e perdem o pai, uma criança que vai conviver com uma realidade que é uma realidade que criança nenhuma ou adolescente nenhum teria que viver. Ele vai ter que viver com a realidade da mãe que foi morta pelo pai, né? Ou pela outra mãe, ou por um outro parente, porque a violência doméstica, ela também pode ser dentro do âmbito familiar ou do âmbito doméstico, né? E também é uma outra coisa, né? E a gente, como professor de processo penal e direito penal, a gente vai pensando em um monte de coisas assim, né? Porque a gente tem aqui um feminicídio e a gente vai ter que delimitar os limites dessa lei, não é isso? Que feminicídio é esse? É o feminicídio íntimo? É o feminicídio familiar? Porque quando a gente vai analisar o conceito de feminicídio, a gente tem o feminicídio também que pode ser cometido fora do âmbito da violência doméstica, mas aquele cometido contra a mulher em razão dela ser mulher. Esse é o conceito da lei, que a gente tem lá no artigo 121. Então, a gente pode ter alguém que mate uma mulher, que seja vítima de um feminicídio, que não tenha com ela qualquer tipo de relação. E, pela leitura da lei, me faz parecer que ela foi dedicada mais à questão do feminicídio decorrente da violência doméstica. Então, isso é uma outra coisa que os tribunais vão ter que analisar. Mas a lei, por ser lei e por ela existir, eu acho que é muito válida. É uma lacuna legislativa que a gente não tinha e que se discutia e pode ajudar a simplificar uma discussão muito grande que se tinha e se tem de diversos processos que correm, onde se busca uma reparação pecuniária para um dano que não tem reparação, né? Mas que pode ajudar e fazer com que essas crianças e esses adolescentes possam, de alguma forma, sair de um número de pessoas que sejam e continuem sendo vítimas desse crime. Doutora Maíra, vamos nós também? A senhora podia nos o que eu ajudar a posso entender acrescentar também aqui este com ponto? a doutora Cris. Eu acredito que é por onde a Cris falou. A vítima de feminicídio nunca é só a vítima, né? Geralmente, de um crime em geral, geralmente até para quem fica ali enlutado, né? E perde aquele ente. Então, existem as vítimas. Nós, como sociedade, somos vítimas, os parentes são vítimas, os filhos. Então, o que dizer? Eu acho temerário, muitas vezes, você dispor, né, ali de um dinheiro, já prever um dinheiro, talvez, né? Para repassar ali como uma pensão. Não estou falando que eu não acho devido, mas como vai ser feito, como vai ser arrecadado, de que maneira. Muitas vezes é isso, o legislador ele pensa ali, vamos pensar numa solução. Agora, o caminho, o meio, como isso vai ser feito, fica esse espaço, essa lacuna, né? Como agora, eu vou até puxar para um outro lado. Acabamos de ter sancionado pelo nosso presidente Lula a Lei 14.000, só um momento, que eu não decorei, porque ela é a da guarda. 713, né? 14.713, de 30 de outubro de 2023, que diz sobre a guarda compartilhada, né? E se algum dos pais, dos genitores, estiver ali nessa situação, né? Se houver risco de violência doméstica, antes da audiência de conciliação, o juiz indagará as partes e o Ministério Público se há provas ou indícios. A mesma coisa, o legislador foi lá, previu algo bacana, algo legal, mas como vai ser feito isso, né? Porque eu nem digo só da relação da mulher
como a doutora Adriana tinha colocado um pouco antes, muitas vezes os filhos, eles são usados para punir a mulher. E acontece o contrário também, não vamos ser injustos. A mulher também muitas vezes usa dos filhos para punir os homens. E aí eu acho que essa discussão ela é tão maior porque ela coloca alguém talvez em uma situação ainda em maior vulnerabilidade do que a mulher adulta. Colocam as crianças, né? Ali naquela situação. Elas estão mais em vulnerabilidade. Mas, evoluindo, né? Voltando um pouco e também evoluindo no debate, hoje, o que se entende no contexto geral sobre a mulher, e por isso que eu acho que a gente está longe do que a gente quer, mas a gente já está no caminho, é entender, pelo menos, que a mulher realmente ela está em situação de vulnerabilidade. Geralmente, quando é uma violência do homem contra a mulher, essa vulnerabilidade é absoluta e de mulher para mulher é relativa, né? Às vezes pode ser uma violência doméstica ali entre a mãe e a filha, entre uma esposa e uma esposa, nos casos de um casamento homoafetivo. Mas entender que a mulher já está nessa situação de vulnerabilidade absoluta em relação ao homem foi, eu acho que o estupim para o legislador, para nós como Estado, sociedade, entender que a gente precisava de muito mais proteção. E aí foram pulverizadas determinadas soluções para que tirasse a mulher um pouco dessa situação de vulnerabilidade. Só que não foi dito, vamos fazer assim. Né? A gente tem ali um fim, mas não tem um meio, perdão. Não tem o meio, como deve ser isso. Isso vai gerar, assim, muito debate. Eu acredito que a gente vai ver, assim, algumas aberrações jurídicas, alguns julgados bem esquisitos, o meio truncado com relação à guarda, compartilhado em casos de situação de violência doméstica. O Estado, os agentes do Estado, nós como sociedade, quando começa a envolver dinheiro, as coisas também começam ali a entrar pelo um ralo e a pessoa que deveria ser beneficiada não é beneficiada, no caso seria as crianças, as vítimas. Então, assim, o Brasil caminha, eu acho, muito bem nesse sentido, é a minha opinião, né? De que nós temos, assim, nós somos mais, assim, o brasileiro ele é mais aberto, talvez, um pouco mais aberto e evoluído nessa questão de, nossa, nós precisamos melhorar. Agora, como fazer isso é que talvez a gente tenha esse adjetivo do jeitinho brasileiro, porque a gente dá um jeitinho de as coisas, às vezes, não serem como deveriam ser. É basicamente isso. Daqui a pouco já tem registrar um aniversário aí. Eu tenho que mandar um feliz aniversário. Mas a doutora Priscila também tem uma plateia grande aí acompanhando a senhora, né? Acompanhando aqui o debate. Isso é muito bom, né, doutora Priscila? Também gostaria de ouvir a senhora a respeito da questão aqui levantada. Sim, eu tenho várias meninas do Mentoria para Elas que estão acompanhando a gente aqui hoje, que estão super interessadas nesse... Elas ali, né? Isso. Ali onde que tá? Todo mundo está nos assistindo. Tchauzinho, meninas. Pois bem, elas bem trouxeram aí as questões de alterações legislativas. A doutora Cris sabe todas as leis de cor. Eu fiquei impressionada. Leis atuais. E eu quero trazer uma alteração que visa dar mais voz à mulher, que foi uma alteração de 2023, de janeiro. Doutora Cris, você lembra o número da lei que alterou? Qual delas? Que trouxe a cognição sumária. Ixi, não lembro. Foi de janeiro. Mas alterou o artigo 19, incluindo Exatamente. parágrafos 5º e 6º lá. Exatamente. Na Lei Maria da Fé. Então... Agora não tá lendo não, mas eu lembro que é isso. Sim. Então, o que é essa cognição sumária? O que a mulher relata na delegacia, ali na sua oitiva com o delegado de polícia, tem que ser levado em consideração caso não exista nenhuma outra prova que discorde daquilo que a mulher está falando. Ou seja, a palavra da vítima tem muito poder. É isso que quis trazer o legislador. Ou seja, se existe uma discussão a respeito, ela está usando isso para se vingar? Ela está usando a lei como uma arma contra o homem? Não tem testemunha. Como que ela... Só é a palavra dela. Ou então ainda... Mas será que foi
por uma questão de gênero mesmo, foi com o irmão. Se fosse uma irmã ali, 2 irmãs, teria acontecido a mesma coisa, porque a Lei Maria da Penha exige que a ação ou omissão cometida no âmbito da violência doméstica seja em relação ao gênero feminino. Então, discute-se até isso. Será que foi mesmo só porque ela é mulher ou não foi por outro contexto? Então, nesse viés, várias decisões judiciais traziam como justificativa para não concessão de medidas protetivas de urgência essas situações. Então, para, digamos, paralisar essa atuação de alguns juízes, veio o legislador falando que essa vulnerabilidade, que antes era até citada em algumas decisões judiciais que me recordo, ela não precisa ser comprovada efetivamente, porque ela é presumida na relação, principalmente entre homem e mulher, ela é até presumida de forma absoluta, salvo quando existem provas ali em contrário, para corroborar o contrário, a decisão em contrário. Agora, se não existir nenhuma prova em contrário, deve prevalecer a palavra da vítima. Aplica-se aqui o princípio indúbio pro tutela, não o indúbio pro réu. Por quê? Porque a gente não está querendo aqui nesse momento de conceder uma medida satisfativa ali, a gente não está querendo punir o indivíduo, né, sem ali correr o processo, digamos assim, mas nós estamos querendo proteger essa mulher, porque se ela morrer, acabou, você não tem como fazer mais nada, né? Assim, num sentido de salvaguardar a vida. Pode ser que, em um caso entre vários, a mulher esteja usando até a lei para se vingar, digamos, pode ser que sim. Mas a maioria dos casos não é isso que acontece. Então, é mais válido isso que fez o legislador, você sempre dar mais poder à palavra da mulher, para a gente evitar situações em que a gente perde uma vida porque uma medida cautelar não foi deferida. Então, o viés do legislador foi trazer essa cognição sumária, o poder da palavra da vítima. E também diz que nós não temos um prazo para uma medida cautelar, para uma medida protetiva, enquanto tiver a situação de vulnerabilidade. Porque, às vezes, ela passou por uma situação no dia de hoje, mas aquele indivíduo vai estar ali, né? Por quanto tempo? Eu não sei quantificar, eu não posso falar uma data específica, enquanto durar aquela vulnerabilidade. Então, foram alterações que eu acho que trouxeram boas mudanças em relação à interpretação. E o juiz, quando ele for negar essas medidas protetivas, ele vai ter que mostrar que tem uma prova ali naquele processo que é contrária à palavra da vítima. Senão, a palavra da vítima deve permanecer. E só uma última informação, você não precisa que seja crime o que ela está falando, ou seja, nem sempre a violência tem que ser tipificada, não precisa abrir um processo judicial, não precisa abrir um inquérito, não precisa registrar um boletim de ocorrência, pode ser deferida a medida protetiva de urgência sem a existência de nenhum ato formal. Por quê? Por causa da urgência, né? Para a gente não perder uma vítima ali. Então, eu acho que é muito interessante essa alteração e que devemos fazer ela ser efetivada, né? Que é o que a gente está comentando que é difícil. Lei nós temos e nós estamos acompanhando um Estado que tem tentado botar no centro mesmo. Eu vejo hoje a Lei Maria da Penha, ela tem uma força. Ela tem uma força formal muito grande. O que a gente precisa agora é que ela tenha uma força efetiva na sociedade. É isso. Vamos também, já vou com a senhora, viu, doutora Jéssica? Deixa eu buscar a doutora Adriana também, sobre essa questão aqui pontuada, a doutora Cris respondeu, essa questão aqui ainda em relação à pensão para os filhos da vítima de feminicídio. Como é que a senhora vê? Quer dizer, está completo, precisa melhorar? Qual é o ponto de vista da senhora sobre essa questão? Eu acho que a doutora Cristina falou muito bem, né? Quando uma mulher é assassinada, quando uma vítima, né, seja ela qual for, no caso nós estamos falando de mulheres, mas quando se perde alguém de alguma forma, uma vítima de um crime, são várias vítimas, né? Então, é a mãe, é o pai, como ela falou,
E as crianças, né, elas são prioridade absoluta na Constituição Federal. Então, o filho dessa vítima, ele realmente vai precisar, porque assim, o que a gente tem vamos lá, quando essa vítima de feminicídio é vítima de feminicídio em ambiente doméstico, que é o que a gente acha que vai, para onde essa lei vai caminhar, né? Aquela criança, ela perdeu não só a mãe, mas geralmente ela também perdeu o companheiro da mãe ou o pai, porque esse vai preso. Então, ela fica só neste mundo e vai ser acolhida por algum parente, alguma pessoa da família, ou até pode ir para abrigamento. Então, essa pequena ajuda do Estado, né? Essa pequena contribuição do Estado, acho que ela é extremamente valorosa. Mas, como todas falaram, e eu concordo plenamente, né? O que nós gostaríamos é que não houvesse mais tantas vítimas, né? Eu acho que as vítimas não vão deixar de existir nunca, né? Sim. É da nossa sociedade, o ser humano tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas não é possível que as mulheres ainda sejam alvo de tanto desprezo, sabe? Porque eu acho que além do ódio tem um desprezo completo pela vida das mulheres, né? Então, nós precisamos caminhar de alguma forma, e eu acho que estamos caminhando para um futuro onde as mulheres sejam validadas na sua existência, na sua importância, né? Validadas como mulheres, como mães, como profissionais, como seres humanos que são, né? As minorias, elas têm essa questão do não humano, né? Do não ser humano. Então, as pessoas com deficiência, as pessoas LGBT, as pessoas negras, elas têm aquele olhar da sociedade de uma menos humanidade. Então, quando morre um menino de periferia, lá na favela, que foi morto por não sei quantos tiros, tem uma comoção. Quando morre uma criança na Asa Sul, tem outra comoção. Porque aquela vida é uma menos vida, né? E eu acho que a vida das mulheres, ela está muito nesse lugar de menos vida. Por isso que ainda, né, estamos tendo essa discussão aqui, né? Ela não deveria mais acontecer em 2023. É assustador que nós estejamos aqui falando sobre isso e ainda tendo que buscar providências para que paremos de morrer, né? Uhum. Vamos lá, doutora Jéssica. Então, algumas considerações sobre o que já foi dito e um ponto, assim, talvez um pouco vai de encontro um pouco que a doutora Priscila falou, mas que eu acho que vale aqui o debate, mas espero não ser mal interpretada. Vamos lá. Sobre a questão, né, da pensão e desse pagamento, eu achei super louvável essa legislação que foi colocada recentemente. Em alguns casos, e que eu já atuei também, inclusive, não só de feminicídio, também outras vítimas. Por exemplo, o filho que era provedor e ele morreu, e aí a gente tinha, né, até o presente momento, em casos de feminicídio também, alguns sim, outros não, mas a aplicação de multa. Então, o juiz determinava uma indenização em relação àquele fato, justamente porque aquela pessoa que faleceu, veio a falecer, era uma figura importante ali na família em relação a termos financeiros. Então, a gente continuamos tendo, né, não deixa de existir, mas eu acredito que com essa legislação a gente vai ter algo mais específico. Mas é claro que, como a doutora Cris falou, existe uma questão muito além disso, que é a aplicação e da onde vamos tirar, como vai ser feito. Então, assim, é extremamente louvável o que se trouxe. Há de se reconhecer a necessidade, né?
mas existem, né, todas essas outras questões que as doutoras colocaram. Então, como vai ser feito? A gente não quer nem chegar a esse ponto de precisar pagar esse tipo de, né, de valor para uma família ou para aquela criança, porque perdeu uma mãe, um familiar, enfim, nesse tipo de situação. Um outro ponto que eu gostaria de trazer em relação ao que a doutora Priscila falou, que é sobre a presunção da vulnerabilidade e essa questão absoluta e o valor da palavra dessa vítima. É claro que o que eu vou falar agora, assim, gostaria de deixar claro, tanto para os colegas que estão aqui, para o pessoal que está assistindo, é uma porcentagem muito pequena, muito, muito pequena dos casos que a gente tem de feminicídio e violência doméstica familiar. Mas, infelizmente, existem vítimas que não são vítimas. E eu vejo um problema, e aí até levando para uma questão processual, penal, sobre provas. Então, a gente tem uma legislação relacionada à prova e até que ponto vale aí a discussão e a reflexão, acho que para as colegas também, para a gente, né, tentar desenvolver um pouco, até que ponto tão somente a palavra da vítima a gente consegue levar um poder probatório para isso. Nós somos... né, existe essa questão da vulnerabilidade em relação à questão do lar, a proteção do lar e tudo, mas eu vejo como delicado levar a palavra da vítima tão somente como prova. Por quê? Porque às vezes a gente se depara, novamente, são casos muito isolados, mas com uma vítima que não é vítima, utiliza aquilo por uma questão às vezes patrimonial ou alguma coisa em outro sentido que gira em torno disso. E a gente tem aí esse homem que sofre esse processo penal, esse inquérito, essa situação, por uma coisa que às vezes não é verdadeira, né? Então, assim, é óbvio que, novamente, é um caso isolado, é polêmico, né? É delicado falar sobre isso, mas existe. Então, assim, até que ponto essa questão a gente leva para o lado, né, da prova e tudo. O que eu tenho de elementos periféricos, que é o que eu sempre falo, elementos periféricos, aquilo dali que leva a crer, né, a essa credibilidade. Aí podem se perguntar, poxa, mas vocês não estão falando, né, aqui para trazer a credibilidade da mulher e tudo e tal, sim. Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente tem, acredito que no Brasil e fora, acho que no mundo inteiro, infelizmente, vítimas não vítimas que descredibilizam justamente o movimento que é pelo qual a gente está aqui. Então, a gente teve, por exemplo, aquela situação do caso do Neymar, a discussão a respeito disso, aquela situação do Johnny Depp, que também não era nenhum santo, passou ali, teve a sua parcela de culpa e tudo, mas a gente também viu um comportamento e um movimento das pessoas em relação, e pessoas à frente desses movimentos feministas, da violência contra a mulher, do feminicídio, tentando entender se a vítima era uma vítima. Então, até que ponto essa questão probatória a gente consegue trabalhar em termos de processo penal, dinâmica. Então, assim, é delicado. Não é um pensamento engessado, até porque uma vítima é uma vítima e ponto. Mas, infelizmente, a gente tem casos, né? Há de se reconhecer isolados, mas existem casos nesse sentido. Então, fica a reflexão e a discussão para as colegas aí nesse sentido. Bom, eu queria ter mais umas 2 horas para a gente continuar aí debatendo o assunto, né, doutora Cris? É um assunto que a gente já vem falando há muito tempo e vamos continuar sempre com esse assunto no radar, sempre na pauta, sempre, portanto, debatendo. Eu tenho menos de 2 minutos para todas as senhoras fazerem as considerações finais. Eu começo com a senhora, doutora Cris. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Eu acho que é um tema que ele não se exaure, né? Porque muitas discussões aparecem. Nós temos aí algumas leis novas surgindo. Nós falamos aqui de 2, né? Eu acho que muita interpretação ainda vai surgir. Eu estava pensando aqui na questão da guarda, né? Essa questão da possibilidade da guarda unilateral no âmbito da violência doméstica. Eu acho que, inclusive, o legislador, Jéssica, foi mais cuidadoso do que a alteração que a gente teve na Lei Maria da Penha quando se falou da medida protetiva de urgência. Sim. Por quê? Porque o legislador ele pensou em trazer uma alteração no Código Civil e no Código de Processo Civil. Então, falando
falando que vai ter que ser aberto um prazo de 5 dias para a produção de provas, exatamente porque a gente está falando de criança, está falando do maior interesse da criança, para que a gente também não prive essa criança da convivência com o pai, porque muitas das vezes essa violência ela é pontual e não chega necessariamente até a criança. Então, eu acho que essas discussões elas são absolutamente importantes. Infelizmente, como eu já falei algumas vezes aqui com o Walter, o ideal vai ser quando a gente chegar aqui para falar que os números baixaram, que nós não tivemos feminicídios num mês ou num ano, que nós não tivemos 6 mulheres morrendo por dia, né, que nós não tivemos 50 mulheres sendo estupradas ao dia no país. Então, é isso. Mas enquanto for necessário, nós estaremos aqui falando, né? Porque também informação é poder, né? Então, podem estar aí nos ouvindo pessoas que precisam de saber que essas medidas existem, que elas não estão sozinhas, que elas têm a quem buscar e que, apesar de que nós façamos aqui críticas, que a gente às vezes acha que a gente está mais longe do que perto da solução, que nós estamos andando, nós estamos evoluindo. Então, é para frente que se anda e sempre estaria aqui à disposição para conversar sobre esses assuntos e dizer que estou muito feliz de estar participando aqui de uma bancada quase que inteiramente feminista e feminina. O Walter é o nosso cotista aqui, né? Praticamente. Né? Então, Ótimo. agradecer mais uma vez Nós que aqui agradecemos, a participação. Pois não. Doutora Maíra, olha as felicitações. Pode deixar, não vou esquecer. Obrigada, Walter. Obrigada a todas as doutoras aqui, colegas. Eu me senti muito feliz, muito honrada. Esse debate é um debate que a gente deve sempre levá-lo, né? Independente do local que a gente estiver, não só nesse canal midiático, esse canal de rádio, mas é um debate para a gente ter com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as nossas amigas. A gente sempre vai conhecer alguém que esteja ali ou no risco, né, de ser vítima de uma violência ou realmente está sendo, de fato, violentada ali. Então, eu sou otimista em dizer sobre isso, que nós estamos no caminho, nós estamos evoluindo. Eu vejo que hoje há uma preocupação, um cuidado com relação à mulher. As mulheres também, de certa forma, elas recebem mais informação e eu nem gosto tanto de usar essa palavra porque ela está na moda, né? A sororidade, mas a sororidade é exatamente o que está levando ao conhecimento de outras mulheres em lugares remotos, né? Sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, o que culturalmente é aceito, porque ainda temos os costumes, o que culturalmente já não é aceito, que é abusivo. Então, eu acredito que vamos todas refletir, levar quem está nos ouvindo. Eu agradeço. Inclusive, eu vou deixar aqui um beijo para minha irmã, para a Nayara, que hoje é aniversário dela. Ela que também é uma mulher negra como eu e ocupa um lugar de destaque. Ela é engenheira civil, de um lugar bem legal, bem bacana. Ela comanda os homens, ela está no lugar de comando que muitas vezes é difícil, porque ela majoritariamente ela trabalha com homens. Inclusive, ela formou numa sala em que 47 alunos eram homens, 3 eram mulheres e só 2 mulheres formaram. Então, uma ainda desistiu. Então, e hoje ela comanda uma equipe de homens. Então, parabéns, Nayara. Amo você. Que legal. Parabéns, Nayara. Vamos lá também, doutora Adriana, também com as considerações finais também, por favor. Agradecer você, Walter Lima, por essa oportunidade. Agradecer a todas as debatedoras, as doutoras e colegas de profissão, porque toda vez que a gente escuta uma falar, a gente aprende um pouquinho, né? É muito bom, esses espaços são muito valiosos. Sobre a questão, deixar assim uma pequena reflexão, né? Nós ainda estamos num lugar de não conseguir punir os crimes de violência doméstica, né? Muitas vezes eles chegam à delegacia, sequer são registrados. Quando a gente consegue chegar a um nível de punição, né? É uma vitória. Então, eu não me preocupo tanto ainda. Pode ser que a gente chegue num momento em que essa preocupação resida
de que haja uma injustiça grande contra os homens em relação a essas leis, porque nós ainda estamos nesse lugar de não punição, de não reconhecimento, né? E eu acho que todas elas serão muito trabalhadas dentro do Poder Judiciário para resguardar também a outra parte. Então, não me preocupa tanto, acho um avanço todas essas leis, estamos caminhando para frente que se anda. Sim. E vamos caminhar juntas, né? E agradeço a todas que estão nos ouvindo, a todos que estão nos ouvindo, aos meninos, aos homens, que estejam atentos a essa questão também, que multipliquem informação, que consigam sair da mesa quando um agressor estiver, porque eu acho que os homens têm esse poder de mudar os outros homens, né? Então, conversem com seus amigos, conversem com seus filhos e vamos caminhar. Obrigada por tudo. Obrigado. Doutora Priscila, vamos nós também, mas antes da senhora ir para São Paulo tem que passar por aqui. Tá bem? Para despedir dos ouvintes. Tá bem, doutora Priscila? Eu venho aqui com o maior prazer e eu vou estar sempre aqui porque eu sou de Brasília, eu vou estar sempre aqui, minha família é daqui. Eu queria agradecer, Walter. Foi uma honra para mim estar aqui. E eu olhando para trás, para minha trajetória, em que eu passei anos da minha vida trancada, ou no quarto estudando, ou numa biblioteca, e eu vejo que hoje eu poder manifestar isso de uma forma positiva para as mulheres, trazer esse debate, e hoje tá até liderando um time de mulheres, eu vejo que a educação é a chave para a gente mudar tudo. E nós que estamos comandando, digamos assim, nossas famílias, num sentido mais educacional, né? Como mães, em família, além de ensinar aos filhos, como foi muito dito aqui, nós também, numa postura de ocupar os lugares, precisamos ser essa pessoa que está à frente, que vai falar, que vai debater, que vai cobrar, que vai denunciar. A mudança só vai acontecer se a nossa voz for ouvida. Certa vez alguém me disse: Priscila, não basta você ser boa, você precisa mostrar que você é boa. Infelizmente, a gente precisa provar muito. Mas se essa é a necessidade, se a gente tem que fazer isso, então vamos fazer. Vamos mostrar que somos boas, vamos mostrar que sabemos fazer, vamos mostrar que podemos ocupar os lugares de poder. E a minha contribuição, acredito eu, que é me doar para essa educação dessas meninas que estou liderando, para que elas sejam líderes lá na frente, e aí a gente faz um grande ciclo. É isso, e muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Vamos lá também, doutora Jéssica, menos de 2 minutos para a reflexão final. Eu gostaria de agradecer muito, Walter, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acredito que, para mim, né, como pessoa, tem um valor muito especial, porque como jovem advogada criminalista, abriu um pouco do meu coração, como a doutora Priscila, né? Contamos um pouco das nossas histórias, do que a gente passa no dia a dia. Então, assim, é difícil, é delicado. Trouxe um ponto delicado também, né? Mas, como a doutora falou, são crimes que acontecem a 4 paredes. E a gente ainda tem essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ninguém se enfia, ninguém se mete, mas a gente tem mudado essa estrutura, as pessoas têm se interessado em auxiliar, as mulheres estão cada vez mais informadas e sabem dos seus direitos, então é um caminhar a passos lentos ainda, acredito, mas estamos evoluindo. Então, eu acredito que a gente precisa se apegar a essa evolução, e partir daí para sempre melhorar, seja pela educação dos homens, da informação das mulheres, das nossas crianças para gerações futuras. E eu queria agradecer também a todos que nos ouviram aqui, a cada uma, também, claro, nos ouviram, nos assistiram, a cada um dos homens e das mulheres que estavam presentes, né? Eu espero que a gente tenha colocado em vocês, principalmente mulheres, essa esperança de que algo está sendo feito. Estamos nessa luta e que estamos todas juntas. E como a doutora falou, se há essa necessidade de mostrar para que viemos, então aqui estamos, uma bancada com tantas colegas tão capacitadas quanto... Só eu de intrometido aqui, né, doutora? Não vou nem falar das suas qualidades, que também são excelentes, estão conduzindo muito bem, todas nós aqui. Então é um prazer enorme estar com as colegas e discutir aqui o tema.
sintam-se à vontade para, né, a gente discutir outras vezes, eu estou aqui à disposição. E é isso, vamos todas juntas que a gente vai mais longe. Muito obrigado, doutora Jéssica. Muito obrigado também, doutora Priscila. Até o nosso próximo encontro. Doutora Adriana também, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Doutora Maíra, boa tarde também para a senhora. Muito obrigado também. Até o nosso próximo encontro. Doutora Cris, a gente já pode ir pensando no próximo tema, né? Para o debate. E sempre nesse assunto, né? Que é importante a gente abordar. É importante. A gente tem que vencer pelo cansaço, se for necessário, né? Com certeza. Está muito bem. Muito obrigado a senhora também. Obrigada, Walter. Que isso. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Programa que teve a minha apresentação, sou Walter Lima. A produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiz. A todos os nossos cumprimentos, o nosso boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.